No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Caso seja sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro a partir de R$ 2,99. Assim você ajuda o canal a permanecer no ar. Você também tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, @no Radar Vascaíno, Twitter, @radar_vascaíno e Facebook, no Radar Vascaíno, @edinho RJ. Ontem tivemos um jogo vergonhoso. O Vasco passou por mais um vexame histórico, jogando contra o Sampaio Corrêa, que não vencia há 7 rodadas, e o Vasco conseguiu a proeza de perder o jogo por 1-0. E o detalhe, né? Jogando o segundo tempo com um jogador a mais, e mesmo assim o time não conseguiu sequer um empate, já que no último minuto de jogo o Nenê, infelizmente, desperdiçou um pênalti, além de que o goleiro do Sampaio Corrêa ontem estava pegando até pensamento. Mas isso é parte do futebol, acontece. Mais uma vez o Vasco perdeu a oportunidade de chegar no G4, iria ficar a 2 pontos, continua a 5, menos mal, mas é bem preocupante. A próxima partida é contra o Coritiba, que levou uma cipuada do Cruzeiro por 3-0, e a gente tem que ver como esse time vai reagir. E olha, a torcida vai estar em São Januário, vamos ver qual vai ser o posicionamento dessa direção com relação aos ingressos, a preço de ingressos, porque o caldeirão vai ferver, e se o Vasco não vencer esse jogo, olha, pode ser preocupante. Infelizmente, o Vasco se colocou nessa posição por culpa dele no próprio campeonato, por total falta de preparo dessa equipe, né? E vamos ver o que vai acontecer. Ontem, na coletiva de imprensa, o Fernando Diniz respondeu algumas perguntas, e eu vou começar com essa pergunta que ele respondeu. Como fazer o torcedor voltar a acreditar após uma derrota inesperada como essa? Responde aí, Diniz. Posso falar para continuar acreditando. São coisas que acontecem no futebol. A gente teve chances grandes para marcar, para sair com a vitória. Infelizmente a gente não conseguiu o placar, mas a gente vai seguir lutando, brigando, e está todo mundo com a cabeça em pé, chateado com a derrota, mas acreditando no acesso. Em seguida, ele respondeu: o time lhe pareceu abatido após essa derrota? Achei que o time teve abatido. Acho que o time ele teve a chance para fazer o gol e não fez. A gente não podia ter tomado o gol de bola parada, que praticamente era a única chance do Sampaio Corrêa, principalmente jogando com um jogador a menos. Mas tentou o gol até o fim. Eu não achei que o time estava abatido jogando. A gente jogou de uma maneira equivocada, principalmente com a mais. A gente ficou muito preocupado em fazer o gol e jogou um pouco descompactado, que cedeu um pouco alguns contra-ataques, que foi até a origem do escanteio do gol do Sampaio Corrêa. Mas eu não vi a equipe abatida. Eu vi a equipe tentando. Se não fosse assim, o goleiro do Sampaio não teria sido o melhor jogador em campo. A gente não teria tido um pênalti no último lance da partida. A gente tinha que ter aproveitado melhor as chances que a gente criou. A gente não conseguiu fazer isso, e o Sampaio, quando teve a chance de bola parada, conseguiu marcar o gol. Diniz, o Vasco sobe. Por que não reforçou a marcação do lado esquerdo, já que era a única jogada aguda do Sampaio Corrêa? A gente acredita que o Vasco sobe. Estou falando isso desde quando eu cheguei aqui. Agora, certeza nessa vida a gente não tem de nada. Então a gente acredita que o Vasco sobe. Quanto à sua pergunta, depois que o jogo aconteceu, é uma pergunta fácil de você fazer. Eu acho que a gente jogou, já falei numa outra resposta, a gente jogou de uma maneira um pouco mais descompactada pelo fato de estar com um jogador a mais, e não deveria. A gente começou o segundo tempo de uma maneira equilibrada, tivemos um gol anulado, depois mais uma chance de gol.
Depois o time começou a jogar sem tomar o cuidado com o contra-ataque do Pimentinha. Eu concordo com você que era um contra-ataque evitável, a gente tinha que ter feito um retorno mais rápido e não fez. Mas foi praticamente a única jogada, teve essa e mais um lance de perigo do Sampaio. E a gente não precisou fazer um reforço no Pimentinha nem com um jogador a mais, nem quando tava com o Sampaio estava com igualdade numérica. O que faltou ali foi a gente jogou de uma maneira um pouco mais descompactada, achando que não ia ter o contra-ataque, como acabou cedendo o contra-ataque, e foi a origem do escanteio do gol. O que você pensou ao substituir o Ricardo Graça por Daniel Amorim? E aí? O que eu enxerguei foi a possibilidade da gente ganhar o jogo. Coloquei um jogador de frente, a gente estava tendo muita jogada pelo lado, eles estavam travando o centro, voltou praticamente todo mundo, e a gente tinha mais um jogador dentro da área para poder fazer o gol. E o Amorim teve umas 2 chances para fazer o gol. O goleiro fez 2 milagres, acho que em 2 jogadas dele, uma jogada de um chute, uma meia bicicleta ali, um voleio e uma cabeçada, se não me engano, que a gente poderia ter definido o jogo com a entrada do Amorim. A gente tomou um gol de bola parada. O Ricardo Graça, naquele momento do jogo, não tinha muita função no campo. Então, assim, eu recuei, é uma coisa que eu já tinha conversado no intervalo, acabei recuando um pouco o Bruno Gomes para ter mais saída ali do lado direito. E a entrada do Amorim foi, de fato, para a gente ter um jogador a mais na área para a gente conseguir a vitória. Depois que acontece, a gente finalizou 22 vezes no jogo, o goleiro do Sampaio foi o melhor em campo, então a gente não dá para ficar fazendo uma análise do resultado do jogo, tem que fazer uma análise do que aconteceu no jogo. A gente teve 10 escanteios, tiveram 3, e eles foram mais eficientes que a gente. Mas eu não acho de maneira alguma que a mexida foi uma mexida equivocada, mas pelo contrário, a gente aumentou a nossa chance de ganhar. E o que a gente dá para fazer é aumentar a chance de ganhar. A gente não tem certeza de que as mexidas ou aquilo que você vai fazer vai promover de fato a vitória, mas eu acho que o time teve um jogador a mais para poder marcar o gol. E repito, assim, a gente teve um descuido no contra-ataque, achando que o Sampaio não ia ter a chance com o Pimentinha ou com outro jogador na velocidade de puxar um contra-ataque e criar alguma situação de gol. A gente fez um retorno lento e por isso que a gente deu origem ali do escanteio que acabou saindo o gol. Agora ele vai falar em outro tópico. Qual a lição que ele tira desse resultado? Eu, da minha parte, eu acho que o que fica do jogo, a gente tem que jogar sempre de maneira organizada, independente se estiver com um a mais, com 2 a mais, ou com um a menos, com 2 a menos. Eu acho que a equipe depois tentou fazer o gol, mas descuidou do contra-ataque. Então a gente com um jogador a mais, a gente não podia ceder contra-ataque como a gente cedeu no lance que originou o escanteio que saiu o gol do Sampaio. Então a gente tem que se manter focado e jogar de maneira organizada. A gente não vai fazer o gol de qualquer maneira. E não necessariamente você fica, por fato de você estar com um jogador a mais, as coisas ficam muito mais fáceis para você fazer o gol. O que fica mais fácil é a gente ter evitado o contra-ataque. Então a gente teve um descuido do contra-ataque que originou o gol que deu a vitória ao Sampaio. Agora ele vai falar como explicar essa derrota tendo 1 a mais no segundo tempo. A ideia da entrada do Amorim, principalmente, foi ter um jogador a mais dentro da área para a gente fazer o gol que nos daria a vitória. O que aconteceu é que a gente cedeu alguns contra-ataques porque a equipe acabou indo de uma maneira muito para frente, com muita sede para fazer o gol e ficou desorganizada no setor defensivo. Não é por causa da entrada do Amorim. Ficou desorganizado, já estava tomando alguns contra-ataques antes do Amorim entrar. Então a gente tinha que ter um pouco mais de paciência para poder jogar como a equipe sempre joga, de maneira compacta. Ou a gente teria a chance de fazer o gol, ou a gente evitaria o contra-ataque. A gente ficou atacando e ao mesmo tempo cedendo o contra-ataque, porque estava longe. O setor, principalmente a defesa, estava ficando longe do setor de ataque. A gente estava terminando as jogadas muito rápido e não tinha necessidade de terminar rápido a jogada. Era um jogo de paciência para a gente poder ter a chance de fazer o gol e ao mesmo tempo estar perto para poder evitar o contra-ataque do Sampaio. Diniz, você pensa em mudar a equipe para a partida contra o Coritiba? E qual a sua avaliação sobre Marquinhos Gabriel? Olha o que ele respondeu. Quanto ao Marquinhos Gabriel, eu respeito a tua opinião, mas obviamente não é a minha opinião. Desde a minha chegada aqui, ele produziu bem na maioria dos jogos. Em outro jogo ele não foi bem, mas é um jogador que eu acho que ele se enquadra bem daquilo que eu quero no jogo e eu acho que ele tem muito a oferecer para o Vasco. Antes da minha chegada, eu não sei como o Marquinhos estava, mas depois da minha chegada ele é um jogador
que produz bem. Essa é a minha opinião, por isso que ele joga e quase todas as partidas tem jogado os 90 minutos. Você perguntou do jogo do Curitiba, né? O jogo do Curitiba, a gente agora é se refazer dessa derrota, aprender com aquilo que aconteceu no jogo de hoje e fazer de tudo para a gente vencer o jogo lá em casa e subir de novo na tabela e em rumo ao nosso objetivo, que é o acesso. E para encerrar, ele respondeu essa pergunta: você achou que foi a pior partida do time sob o seu comando? Responde aí. Eu não achei que foi a pior partida do Vasco sob meu comando. Eu acho que o time não teve inspiração. Se pegar a produção ofensiva, o goleiro do Sampaio acabou sendo o melhor em campo. Se você fala para mim assim que a gente aproveitou mal a superioridade numérica, aproveitou mal porque a gente não conseguiu fazer os gols que a gente criou. A gente teve chance de criar. O que mais me incomodou foi os contra-ataques que a gente cedeu, não foi a maneira como a equipe se comportou no setor ofensivo. Nossa equipe é uma equipe que cede, embora jogue para frente, cede muito pouco contra-ataque. Eu acho que a gente teve uma ilusão de que pelo fato de a gente ter um jogador a mais, a equipe poderia jogar de uma maneira mais desorganizada, que a gente não ia sofrer de maneira alguma, que eu acho que esse foi o maior erro do Vasco hoje. Jogar, se descuidar do contra-ataque, que foi uma coisa que a gente fez muito bem no primeiro tempo, quando a gente estava com igualdade numérica, e quando a gente teve a superioridade numérica, a gente jogou de uma maneira que não deveria e cedeu alguns contra-ataques, e um deles originou o gol, originou o escanteio, que acabou sendo o gol do Sampaio Corrêa e nos custaram os 3 pontos hoje. Bem, gostaria que você comentasse sobre essa coletiva de imprensa do nosso técnico Fernando Diniz. Você achou que ele inventou ontem também? Enfim, a situação agora está bem preocupante. Bem, minha gente, lembrando que logo mais a gente faz uma live por volta de 6, 6h30, né? Com a presença aqui dos nossos amigos, e vamos conversar até coisas como o post que o Levin colocou ontem no Instagram, aliás, os dois, né? Um que parecia que iria desistir e o outro que ele resolveu já não mais se pronunciar na live já que ele iria fazer amanhã. Tá bom? Então aguardo vocês logo mais. No Radar Vascaíno vai ficando por aqui e a gente se vê. Valeu!